que ela está lá, né, a nossa atividade. A TD3 é sobre o Império Romano. Quem não estava no início da aula, é importante que a gente lembre isso, né? Então, a TD3 é sobre Roma, né, sobre expansão. São 3 questões sobre expansão, está lá no Moodle. Tá? Então, qualquer dúvida, depois eu vou colocar também no WhatsApp. Então, eu estou deixando esta semana até quinta-feira que vem, né, para que vocês façam. Né? Tem um espaço lá para vocês enviarem. Né? E vai ser a nossa avaliação. São 3 questões dissertativas, né, que vão falar uma sobre o período da República e mais 2 não é exatamente sobre o Império, mas uma é sobre diretamente o Império, né? E a outra é sobre o período da escravidão, que a gente ainda vai falar já já. Então, se não há dúvidas, eu vou começar a compartilhar novamente, né, já falando do Império. Só vou tomar uma água. O Império é o período mais longevo, né, de Roma, assim, professor. É quase a mesma coisa do que a República, né? É quase a mesma coisa que o período da República, né? Mas é claro que ele é muito conhecido por esse período, né, do Império. O auge, vamos dizer assim, econômico é aqui no período do Império. Mas é engraçado, como eu dizia antes, o auge do período de expansão territorial é na República. A República ela vai sair da cidade para um controle de uma área muito extensa. Já o período do Império, ele expande um pouco isso, mas não é muito mais do que a República já tinha conquistado. Né? Então, é de destaque isso. Bom, o período do Império vai se dar de 27 a.C. até 476, agora, por isso que não tem mais letras depois, enfim, chegamos no período da Era Cristã. Né? Então, até aqui na Idade Antiga, estávamos no período antes de Cristo. Né? Então, quase no final do curso é que a gente chega. Aqui, mais uma vez, a divisão, né? O que nos traz aqui o Império, o Alto Império, a gente marcando de 27, né? Ou seja, o que é o Alto Império? É o período de maior destaque, maior desenvolvimento do Império Romano, e o Baixo Império, que é um período de crise, né, do Império Romano, que a gente vai ver esse período aqui, ele pode ser marcado em vários momentos. Tá? Alguns vão marcar ele no final do século II, alguns vão marcar nesse período, meados do século III, outros só no final do século III. Tá? Mas essa variação pode ocorrer de um autor para outro, mas, em geral, a gente entende que daqui em diante a gente tem um período de declínio do Império Romano, ou um termo que eu imagino que vocês já devem ter visto, conhecido como Antiguidade Tardia. Tá? O que é isso? Eu começo a ter características de um novo modelo de vida dentro do modelo estruturado anteriormente. Tá? Então, depois, quando a gente chegar no Baixo Império, principalmente no final, a partir do século IV, eu começo a ter características do modelo medieval, modelo de vida medieval, dentro do período do Império. É claro, as coisas não mudam do dia para o outro, né? Então, evidentemente, a gente tem as datas, elas são marcos, mas evidentemente que as estruturas elas se mudam muito mais lentamente, né? Umas coisas não mudam do dia para a noite. Tá? Aqui pode ser que as letras estejam um pouquinho menores, mas os slides estão lá na sala, então não vai ter nenhum problema. Né? O que é curioso aqui é que o Otávio, da mesma forma, ele vai centralizar poderes. O Otávio vai ser... depois a gente vai ter uma imagem do que vai mostrar os imperadores romanos pelos anos que eles conquistaram os anos que eles estiveram no poder. Né? E o Otávio é o que ficou mais tempo no poder. Nenhum general, nenhum imperador fica mais tempo no poder do que o Otávio. Nenhum. Ele vai ficar muito tempo no poder, ele vai ser muito jovem ainda quando vai alçar o poder, e vai ficar 40 anos no poder. Então, nenhum general, nenhum imperador vai ficar tanto tempo. E é esse período de grande estabilidade
para Roma, muita estabilidade. Ele vai promover muitas mudanças que vão gerar, pode gerar uma insatisfação pelo lado dos patrícios, pelo lado da elite, mas, ao mesmo tempo, ele sabe compensar com algumas outras benefícios, como ele vai ver essa compra de escravos que são revoltosos, escravos que não dão produtividade, ele vai agraciar isso de maneira geral da elite. Claro que isso vai onerar o Estado, porque, na verdade, na hora que ele está comprando como um imperador a partir dos cofres públicos, né? Então, ele vai estar onerando o Estado. Então, mas é importante que a gente destaque que ele vai criar um grande espaço, né, para a chamada dos homens novos, que é um crescimento comercial. Você começa a ter uma valorização, porque o crescimento comercial é um tipo de valorização do trabalho que não tinha valor nenhum em Roma, como não tinha na antiguidade de maneira geral. Então você começa a ter uma valorização do trabalho para uma cidade, né, para um império que tem essa dimensão, isso é significativo. Né? Ele institucionaliza a política do pão e circo, porque no primeiro momento ele tenta esvaziar isso. Depois ele vê que não é possível esvaziar. A estrutura do império, a estrutura do modelo, ela, e a gente vai ter um slide mais quase que na sequência desse, vai ficar claro esse modelo, né? Porque ele precisa disso. Ele vai gerar um exército de pessoas que estão fora da estrutura e essas pessoas podem se revoltar, então eu tenho que ter essa política do pão e circo. O fim da conscrição, o que é isso? Recrutamento de soldados entre os camponeses, ou seja, profissionalização do exército. Você vai criar um modelo de exército profissional. O indivíduo não tem mais, ele não desenvolve outra atividade, ele é soldado. Tá? E ele vai ganhar por isso, ele vai ganhar um soldo ou um salário. Né? E por que se falava em salário? Alguém sabe? Eu falei disso antes, né? Porque você ganhava em sal. Tá? Era o sal, por isso que falava salário. Tá? Claro que depois você vai instituir moeda, você tem moeda nesse momento, né? Mas o que acontece? O sal era vamos dizer assim, era a balança de valor. Era a balança de valor, era quanto em moeda você poderia ganhar. Então, por isso, ele vai ganhando o nome de salário. Isso que você ganha, né, em moeda, em relação à quantidade de sal, foi dado o nome de salário. Tá? E vem do sal. Esse quadro aqui, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, é exatamente o quadro que vai mostrar essa estrutura, de certa forma, de todo o período romano, não só do Império, mas no Império ele praticamente fica refém dessa estrutura. Não tem mais retorno. Por quê? Porque no Império, quase todos os primeiros, os grandes imperadores, todos eles advêm do exército. Todos eles advêm de terem sido militares. Né? E, portanto, eles vão fortalecer essa instituição, que é o Exército. E essa instituição ela fortalece a estrutura. Então, como é que é a estrutura? A estrutura é expansão territorial, ou seja, conquista de novas terras através, né, das guerras. Né? Essas conquistas elas davam conquista de escravos e, na conquista de terras, os que eram derrotados pagavam tributos e produziam para Roma. Né? Então, todos os produtos ou todos os caminhos levam a Roma. E isso fazia o sustentamento da sociedade, de certa forma, e, ao mesmo tempo, um fortalecimento do exército. E o fortalecimento do exército fazia novas expansões territoriais, né? E, portanto, era uma estrutura que se retroalimentava. Então, ficou muito dependente dessa estrutura. Então, você precisava da produção, da conquista de escravos. Por quê? Porque você precisava de mais escravos para a terra. Algumas atividades, o tempo de vida do escravo era mínimo, até pelas revoltas. Muitos eram mortos, né? Se revoltasse, não tinha pena nenhuma, né? Não tem direitos humanos aqui ainda, né, gente?
podemos esquecer disso. E uma supervalorização da instituição do Exército. Então, você tem um fortalecimento do Exército, esse fortalecimento do Exército, ele, de certa forma, dá mais poderes ainda para o imperador, que é alguém que advém do Exército, como é o caso do Otávio, né? Isso fortalece novas expansões territoriais, conquista mais terras, conquista mais escravos, e isso gera um processo, né, de maior conquista. Só que chega um ponto que a gente vai instituir uma coisa aqui, né, que a gente chegou aqui na palavra, né, que a gente vai instituir pelo próprio Otávio, porque é esse general, esse imperador que vai ficar mais tempo no poder, ele vai instituir aquilo que a gente chama de Pax Romana, paz romana. E o que é a paz romana? Ele fica um processo de pacificação, de paz? Não, mas é uma política de pacificação dos territórios conquistados. Ou seja, você começa a eliminar a ideia de... Ele entende que isso também ele onerava muitos cofres públicos, né? Por quê? Porque o exército, o controle do exército era a manutenção do exército fora, ela gerava muitos recursos, né? Tudo bem que quando o exército vinha com as conquistas, era muito bom para Roma, mas ao mesmo tempo, até as vitórias acontecerem, era um custo muito alto, porque você tem que pensar que são os soldados ali, e isso é estruturado. Roma é uma estrutura muito bem montada do ponto de vista de você ter o escoamento do exército, então as vias era para escoamento do exército em via terrestre. Depois, você tinha não só o exército, mas você tinha tudo que era necessário para mantê-lo lá, que é a alimentação. Então, você tinha uma outra estrutura que não eram soldados, mas que eram figuras que estavam a serviço de um comércio ou de uma atividade que era necessário para manter os soldados lá, porque os soldados precisavam comer, precisavam se alimentar, eles não iam produzir a própria comida, senão não tinham tempo para guerrear. Então, você tinha essa estrutura que alimentava, então tinha um custo, vestimenta, né? Tem aquela coisa do soldado romano, né? Isso virou uma coisa da característica, em geral, existia aquela farda dourada e tal, uma coisa assim, mas a veste por baixo era branca, né? E tinha que ser branca, e tinha que estar branca, né? Não podia não estar branca. Então, isso gera uma estrutura por trás, né? Que Roma tinha e tinha capacidade de manter, mas que levava um ônus. Com o tempo, porque o Otávio fica muito tempo no governo, ele entende que o número de escravos que já gera uma produção para interna dentro da própria área de controle do império, ela é suficiente por muitos anos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, sim, não acabar com o exército, mas manter o exército aonde? Nas fronteiras. Eu vou manter o exército nas fronteiras, nas áreas que já são domínio sobre Roma, de Roma, impedindo que novos outros grupos estrangeiros entrassem no território, né? Então eu vou fazer isso e não vou tentar conquistar novos territórios. E isso gera uma ideia de pacificação dentro do território. Então, dentro da área que estava sob o controle do Império Romano, parecia que você vivia numa paz, porque não havia esse tipo até de delito, de certa forma. Você não tinha esse tipo de coisa, pelo menos dentro do governo do Otávio, né? Ele vai viver muito tempo, a gente vai ter muitos anos, né, de controle do Otávio, né? Vai ser um período já não só do governo dele já vai ter muito destaque, mas do Sêneca, Cícero, algumas figuras que são muito importantes, mas já do século I depois de Cristo, né, da era cristã, ela vai ser um período, né, muito, muito importante, né, para a cultura romana. Roma se torna algo grandioso mesmo, né? Todos os caminhos estão levando a Roma, tudo pode chegar a Roma, Roma pode tudo, né?
Você vê, havia um certo tipo de invenções, né, tecnológicas, e a gente pode encontrar, né, o Rafael, que sempre caça aí alguns programas, alguns documentários, é, sabe disso, né, sobre É Roma. verdade. A gente sempre pode encontrar muitas invenções de Roma, né? Mas o que acontece? Vai dizer assim, ah, professor, mas eles não tinham capacidade, né? Eles não eram tão inteligentes, né? Para fazer descobertas, né, como os gregos, né? Eles eram assim, eles tinham alguma capacidade de engenharia para esse uso do que eu preciso, né, da edificação, do prédio, da ponte, né, do corpo de bombeiros, é verdade, né? Mas os romanos foram ótimos engenheiros. Os aquedutos, nossa, gente, os romanos vão trazer, porque é a coisa mais importante, gente, para uma cidade, e os romanos adoravam cidades, né? Eles são cidades, é água. É água. Água é algo mais importante. Se não tem água, a cidade não tem nada. Você não consegue manter uma cidade sem água. E Roma é cheia de fontes. É cheia de fontes hoje ainda. E que vem da onde? Desses aquedutos antigos ainda. E aí você tinha os banhos romanos, né? Que também ficaram famosos, muito famosos, né? E banhos quentes até, né, E professor? banhos Os quentes, né? tepidarios, né? Quer dizer, você tinha Frigidarium, todas aquelas tepidarium. coisas que você diz sobre a promiscuidade do sexo, né? Esse tipo de coisa que é muito dito dentro dos romanos, mas tem um outro lado dos romanos, por exemplo, que como eles valorizavam muito a água e eles, na verdade, pouco adoeceram, pouco tiveram dessas grandes doenças de peste. Por quê? Porque valorizavam banhos, tomavam muitos banhos, né? Tinham muito, inclusive, banhos quentes, e isso, né, impedia que eles se adoentassem, principalmente os mais abonados financeiramente, né? Mas não era nem um conhecimento médico, científico sobre isso, porque eles gostavam, se sentiam melhor com os banhos, né? Porque tem uma coisa, né? Clima frio, né? Áreas de clima frio, porque eles controlaram áreas de clima frio, né? Então isso, né, de inverno valoroso tal, né? Então eles valorizavam muito, então eram hábeis, né? Os aquedutos levavam quilômetros, eu não sei nem agora falar para vocês, mas quilômetros e quilômetros. E é perfeito, porque o que é o aqueduto? A engenharia ela é mínima aqui, né? Então o que você tem? Ela é um tipo de declive que vai levar de uma área onde está a água, onde você tem um rio, um riacho, uma lagoa, até dentro da cidade, por pontes, aquela estrutura romana, porque a estrutura romana, a grande estrutura romana, é o arco. O arco romano é a grande estrutura romana, a grande estrutura da arquitetura romana. Por quê? Porque ele é a grande invenção, porque eles perceberam que essa estrutura, onde essas duas pontas, né, é, em, circulares, né, opostas entre si, elas se sustentam. Elas são capazes de sustentar a si mesmos. Uma sustenta a outra, entendeu? As posições fisicamente, que agora eu não vou saber falar sobre isso, mas fisicamente elas têm essa capacidade de sustentar. E esse modelo ele vai ser utilizado para várias construções. Por exemplo, a gente vai chegar, daqui a pouco a gente vai falar de alguns esperadores, outros além do Otávio, né, que vão levar à construção, por exemplo, do Panteão. O Panteão vai ser o primeiro vão livre, real, né? Porque o próprio Párteno de Atenas ele é cheio de colunas, ele não é um vão livre. O primeiro vão livre é o Panteão. O que é o Panteão? O Panteão é um edifício, uma edificação que é para os deuses, porque lembrando que os romanos eles são politeístas, né? Acreditam em vários deuses. Então ele é uma estrutura circular e o teto é, né, circular, onde você tem altares para vários deuses de maneira circular. Então, você não é uma estrutura da igreja que aponta para um local, que é o altar, onde tem os deuses, ou Deus, né, Cristo, e as figuras
que são representativas daquela comunidade, daquela igreja, como é comum, né, no cristianismo. Mas não, por quê? Porque você tem vários deuses, então você tem uma igualdade, né, dos deuses, e por isso você tem uma estrutura circular, que é o panteão. O que se tem ideia é de que o próprio Adriano, o imperador Adriano, foi o construtor, foi o idealizador, o projetista, né, do arquiteto, melhor dizendo, né, do panteão. Não tem provas absolutas sobre isso, mas ele é no governo dele que vai ser feito, né, e tudo indica que ele, se ele não foi o arquiteto, esse arquiteto é uma pessoa que ficou omissa, porque ela não deixou mais nada, né? Não tentou construir mais nada e tal, né? Não teve tempo, estranho, né? Mas, enfim, retomando esse último trecho aqui que eu falei, mas esse último trecho aqui de que não é que os romanos não tinham conhecimento ou capacidade ou de invenção tecnológica. É o quê? É que havia abundância de mão de obra escrava. E essa abundância de mão de obra escrava, ela não dava sentido para você ter uma invenção que tirasse o indivíduo do trabalho. Para quê? Eu tenho gente para fazer, eu tenho gente para trabalhar na colheita, para fazer isso. Para que eu vou ter uma invenção que vai tirar o cara de lá? Eu tenho gente que é escravo que vai fazer isso. Né? Entendem esse processo? Então, né, para que eu vou valorizar um conhecimento técnico, mecânico, de fazer né, algo, se eu tenho mão de obra escrava para fazer, né, para fazer aquilo? Então, muito do conhecimento não avançou porque a mão de obra era abundante. Né? E aí, vamos destacar que os imperadores que seguiram Otávio, né, no século I e II, promoveram ainda mais urbanização do império, com grande destaque para a arquitetura, os arcos, que produziram grandes prédios de destaque, como o Coliseu, né, que até aqui não havia Coliseu, tá, gente? Não havia o Coliseu. Né? O Era a Coliseu minha dúvida. não havia no governo do Otávio ainda. Tá? O Coliseu é do fim desse século I, já do começo do século II, né? Entre o fim do século I e o começo do segundo. O Panteão também não havia, porque é do Adriano, que já é do século II, né? Além dos aquedutos, a pavimentação das estradas, porque havia, né? Tem alguns elementos aqui, eu acho que eu não sei se eu tenho imagens, de que havia uma estrutura de pavimentação, claro que não com a estrutura que nós temos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, mas porque os romanos sabiam que o terreno ele poderia em algumas regiões ceder. Então, o que eles fizeram? Havia uma estrutura, haviam várias camadas de cascalho, de pedras, para que impedisse que houvesse assoreamento, né, e que esse território, essa estrada pudesse desabar. Então, eram engenheiros hábeis, né? Havia um conhecimento, uma capacidade para fazer isso. Né? Eram engenheiros muito hábeis, mas utilizavam muito para primeiro, para a questão do avanço militar, principalmente engenheiros militares, e depois para as necessidades da cidade. Então, vão criar o primeiro corpo de bombeiros, porque é uma cidade, né? Então você tinha muitos incêndios em Roma, mesmo antes do grande incêndio, né, do Nero, houveram outros incêndios e houveram depois do Nero, e não eram causados propositadamente, mas porque havia incêndios, porque era uma cidade, né? Não havia cuidado, era muito fácil pegar fogo, alguns se usava muita madeira, né, para tudo, então era muito fácil pegar fogo nas coisas, né? Então havia muita possibilidade de incêndio, né? A estrutura dos prédios, né, já que a gente falou do arco aqui, era uma estrutura, o prédio, edificação, começa a ter prédios com 2 pavimentos, quer dizer, 2 andares, depois 3 pavimentos, 4 pavimentos. Roma vai ser o primeiro lugar que vai criar isso, com pavimentos, com estrutura para você ter moradias nesses pavimentos. E como, obviamente, você não tem elevadores e também não tem escadas internas, você não tem escada interna, a escada é externa.
né? Você não tem escada interna e não tem elevador. Então, na verdade, em alguns casos, você tinha indivíduos de várias classes sociais que moravam neste mesmo prédio. Só que, por exemplo, no estamento mais baixo ficavam os mais a elite. Por quê? Porque não precisava subir nas escadas, né? Não precisava ter esse esforço de subir nas escadas. Agora, os pavimentos mais altos, você ia tendo os mais pobres, né? Porque ele tinha que subir na escada, ia ter que, né, subir até chegar no certo andar, e era tudo externo. A escada era toda externa, não era escada interna, né? Então é bom que a gente saiba disso. Tem todos os riscos de Professor, incêndio. Diga lá. inclusive falam também, né, que o cimento foi parte uma produção romana, né? Foi eles E que isso, olha que inventaram. legal que você falou. O tipo de cimento, né, ou até o concreto, ele é parte de uma produção romana, é uma estrutura que eu não vou saber, eu não vou ter, não vou ter aqui só se eu fizer um desenho aqui. Não sei se vocês sabem o que é uma construção em espinha de peixe. Deduzo que é uma espinha de peixe, da construção de espinha de peixe. É porque O você cimento começa. deles era o betume, não era? Que eles usavam. É, você O tinha, mas o betume, né? concreto ele é utilizado. Por que que o concreto romano é melhor que o nosso? É melhor que o nosso. Por quê? Melhor ainda. É melhor. Por que que ele é melhor? Porque eles utilizaram cinza vulcânica. Com o tempo, eles entenderam que aquilo, né, é uma sociedade longeva. Então, com o tempo, eles entenderam que aquilo tinha maior durabilidade. E realmente tem muito mais durabilidade. O concreto nosso não tem essa durabilidade que tem, porque eles utilizam cinza vulcânica no concreto. Utilizava o Interessante. betume, mas você tem cinza vulcânica. E aí eles constroem, eu acho que eu não vou ter capacidade aqui, depois eu procuro na internet, não vou ter capacidade de desenhar aqui, mas é uma capacidade de desenhar, na verdade, o que seria? Ele junta tijolos, né, já é construção em tijolos, deitados com tijolos em pé. Então, essa estrutura gera o espinha de peixe, né? Então, ela vai mesclando tijolos deitados com tijolos em pé. Então, é um tijolo deitado, tijolo em pé. Então, ela vai gerando, então ele vai caminhando, como se fosse uma construção em diagonal, assim, né? Ele vai construindo em diagonal essa espinha de peixe. Então, não é que não cresce assim, no vertical. A espinha ela vai crescendo em diagonal, assim. Né? Então, o que também se sabe disso? Essa estrutura é mais forte do que a estrutura só horizontal, né? Que é utilizada ainda hoje, ou só vertical. Né? Se você utilizar os tijolos nas duas direções, ele tem muito mais chance de ser mais sólido a construção, de impedir que aquilo caia, ter mais tempo de durabilidade, até porque a Itália, vocês devem saber, é um desses territórios que sofre terremotos, né? E esse tipo de construção, esse tipo de construção não cai. Esse tipo de construção que usou, esse tipo de tijolo em espinha de peixe, não cai. Tanto que o modelo vai ser compreendido pelo Renascimento, pelos renascentistas no século XV e XVI, que vão utilizar dessa estrutura e desse modelo de construção. Mas ele é Professor, inventado pelos romanos. eu mandei lá no grupo lá, eu fiz uma pesquisinha rápida, eu mandei no grupo lá como é Ah, que que era. legal, que legal, que Ali, legal. Então, essa estrutura, gente, não sei se era assim que o senhor estava pensando. não, mas é que na verdade tem uma construção, não é bem assim, porque é o tijolo mesmo. Ele é o tijolo mesmo, só que ele é encadeado de uma maneira tanto horizontal quanto vertical. É cada Deixa eu ver se eu tijolo. acho uma melhor.
Cada tijolo é uma estrutura do tijolo mesmo cadeado assim. Mas, enfim, o que interessa aqui é que essa estrutura tinha muita durabilidade, eles tinham muita capacidade de construção, né? Muito desenvolvimento desse processo. Só que era uma sociedade guerreira, era uma sociedade que valorizava a atividade militar, e essa atividade militar, ela não só valorizava a atividade militar, como ela, em parte, era a sustentação do império. Não era só escravismo, não era só escravidão. O próprio sistema militar, ele era a fonte que estruturava o império, né? Aqui eu tenho mais um mapinha que vai dar sobre essa expansão, né, que já faz tempo que a gente viu, da expansão romana, aqui já no período do Império, que a gente já chegando aqui na última fase, já no século II, já depois de Cristo. Então, a gente vai controlar toda essa área do norte da África, que já era controlado já do final da República, quando já se conquistava isso. Essa área mais em vermelho é a primeira, que é o próprio território da Península Itálica, né? E as áreas mais escuras elas foram conquistadas pelos primeiros imperadores e depois, até o século II, a gente vai chegar até a Bretanha aqui, ó. Controle da Bretanha, a gente vai chegar também no período, talvez um pouco antes do Adriano, mas o Adriano também vai ser um marco nesse processo também, no século II, exatamente nesse período aqui, é o período do governo do Adriano, exatamente 117, vai estar sendo o governo do Adriano como imperador, porque ele vai entender também, em certo momento, que não adiantava conquistar todo aquele território, porque também é outro lugar, né? Pelo amor de Deus, como lugar que chove pra caramba a Inglaterra, né? Lugar frio Adriano é pra quem constrói, caramba, né? quem constrói aquela grande muralha também, né? A muralha de Adriano. Exatamente. Então, por que ele constrói a muralha? Porque ele entende que não é valoroso avançar para além daquilo. O que nós vamos ganhar? O que vai se ganhar efetivamente? Quer dizer, você vai derrotar um inimigo, né? Mas você pode perder um grande contingente com isso, são loucos, bárbaros, né? É o que eles sempre achavam, né? Foi E no, foi no comando de Adriano que se perde a nona legião, né? Na Bretanha, né? eu acho que já é depois. Depois, Eu acho que já é depois, já. quando os celtas fazem a emboscada na floresta, né? Eu Os acho que celtas eram terríveis também, né? os celtas eram terríveis. Essas áreas, desculpa. Essas áreas de controle, né, de florestas, elas são a desgraça dos romanos. Os romanos eles perderam muitas batalhas para os chamados povos germânicos que a gente vê aqui, porque essa área aqui é uma área também de muitas florestas. E nas florestas os romanos perderam as batalhas. Isso foi o grande calcanhar deles. Ter campo aberto, sinto muito, dificilmente ia vencer os romanos, né? O campo aberto ou campo mesmo encurralados, né? Teve uma área, teve uma batalha que eles entraram, eles mesmos se colocaram encurralados. Só que eles se colocaram encurralados, mas que para os bárbaros, os soldados, enfim, aqueles que estavam contra os inimigos, contra eles tinham que entrar numa área que era de um vale que era estreita. Então, eles, romanos, ficaram de costa para um penhasco, para um desfiladeiro, tinha umas pedras, né, que impediam que eles caíssem, mas depois era um penhasco, despeadeiro. Então, se eles fossem derrotados, eles iam, né, ser dizimados ali. Né? É uma legião. Mas se for pensar uma legião perto do contingente de germânicos que tinha, era nada. Só que eles tinham tanta capacidade essa coisa da falange, né? De você ter esse avanço que fazia do ataque-defesa, dessa luta de escudos e lanças, né? E essa estrutura, quando você tem menor contingente, você vai para uma área estreita, por quê? Porque não interessa o número
que o outro inimigo tenha. Ele vai sempre enfrentar você de frente. Se ele vai enfrentar você de frente, o contingente importa pouco, né? Você só tem que resistir enquanto eles estão mandando soldado, né? Mas você vai ser pouco cercado, né? Agora, se você tem uma minoria, o que acontece? Você vai acabar, você vai acabar sendo, né? Você vai acabar sendo cercado se você tiver num campo aberto, né? Isso vai ser mais complicado. Mas, enfim, né? Isso era só para dar um detalhe. A gente vai falando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida. Essa daqui é o gráfico que eu falei para vocês dos anos, que a gente separa em dois momentos. Isso aqui é o primeiro momento, que é o momento do Alto Império, né? Ou seja, aqueles primeiros anos até o século III, até o final do segundo. Então, quantos anos aqui? Isso aqui não está em ordem cronológica, tá, gente? Só para marcar aqui para você. Isso não é ordem cronológica. Isso daqui é a ordem de anos de governo, anos que esteve no poder. Então, o que mais esteve no poder? Augustus. Tá? E Augusto vai ficar muito tempo no poder, 40 anos. Antoninus Pio vai ficar 22 anos e 6 meses. O Tibérius, o Tibérius é o imperador na sequência do Augusto, né? Vai ficar 22 anos e 5 meses. Adriano, 20 anos e 10 meses. Então, Trajano, que são os imperadores que a gente mais fala. Claro que a gente fala de alguns outros aqui que vão estar aqui, que a gente já vai falar deles. O Trajano, 19 anos e 6 meses, né? Marcos Aurelius, muitos, na verdade, e aí a gente destaca, porque foi o filme do Ridley Scott, né? Ele fala exatamente do imperador Marcos Aurelius, né? Muitos instituem que o Marcos Aurelius é o último grande imperador romano. Quer dizer, o imperador... O Gladiador também fala também, né, do Marcos Aurelius. Exatamente, é esse filme que eu estou falando, meu. O Gladiador é isso, do Ridley Scott. O filme dele é exatamente isso, ele vai falar do Marcos Aurelius, e ali, por quê? Porque muitos historiadores, há uma interpretação de que depois do Marco Aurelius é uma decadência. Mas isso não é unânime, entendeu? Isso vai variar de um historiador para outro, de uma interpretação para outra, mas muitos entendem que depois do Marco Aurélio, porque é considerado um imperador filósofo, escreveu muito, teve muita coisa escrita por ele mesmo, né? Então deixou um legado tal, ele teria sido o último grande imperador de Roma. Depois dele, só ladeira abaixo, tá? O próprio Cômodo, enfim, né? E aí é só ladeira abaixo. O Cômodo está aqui, mas o Cômodo ainda vai governar 15 anos, né? Domitiliano, Sérgio Severo, o Caracalla. O Caracalla é mal interpretado muitas vezes, o Caracalla, né? É visto como um tirano, como um cara... Mas o Caracalla vai fazer muitas reformas, ele é importante, a gente estuda pouco o Caracalla, ele faz muitas reformas, mas ele tem um período mais de tirano. O que acontece é que depois do Augusto, alguns imperadores que não têm muito... aparentemente não tem muito o que apresentar, não são hábeis governantes, não são hábeis na política, no desenvolvimento de uma política. O que acontece? Eles entram numa loucura do governo, né? Começam a eliminar possíveis inimigos com uma ideia de que estão sendo perseguidos, né? Uma mania de perseguição, e, claro, entra num governo de terror. Então, alguns desses imperadores estão nesse início ainda, nessa... Calígula que o diga, né? Então, exatamente. As figuras do Nero, né? Quem que a gente destaca nisso? O Nero, que vai ter 13 anos de governo, né? Que vai estar depois do Calígula, né? E o Calígula, né, que são as figuras piores aqui que a gente pode ter do governo aqui, né?
acho que muitos conhecem da história deles, né? O Cláudius, ele está entre os governos, na verdade, né? Na verdade, não é depois do Calígula. Então, é o Calígula, o Cláudio e depois o Nero, tá? Mas é um conjunto, na verdade, de certa forma, maus imperadores, né? Mas o que acontece é esse período ainda da Pax Romana do Augustus, do Otávio Augustus, né? Ele conseguiu e instituiu essa paz romana. Não é que não existam conquistas, mas as conquistas elas estão menos interessadas em grandes territórios novos conquistados e mais na defesa daquilo que já foi conquistado, né? Só que isso vai ter um problema com o tempo. Se você tivesse dando um tempo, mas depois retomasse isso, tudo bem. Mas com o passar dos anos, o que acontece? A escravidão ela não gera o número de braços naturalmente pelo nascimento de novos escravos, ela não gera o que é necessário para suprir o número de mortos. Não gera isso. Então, o que acontece? Se você não tem novas conquistas, não tem novas vitórias, novos contingentes de escravos vêm para dentro de Roma, o que acontece? Essa estrutura começa a entrar em crise. E é isso que, de certa forma, a Pax Romana vai fazer. Se, por um momento, ela gera uma paz e ela é boa, em parte, num certo momento, para os cofres públicos no período do Augusto, porque se gastava muito com esses grandes empreendimentos militares, por outro lado, com o passar dos anos e você não faz grandes empreendimentos militares, começa a ter escassez da mão de obra escrava. E essa escassez da mão de obra escrava vai levar à crise econômica, porque não há valorização do trabalho. Não é assim, não tem escravo, eu vou fazer o meu trabalho. Não vai, não tem valorização. Não tem gente fazendo pelo trabalho livre, entendeu? É algumas atividades ligadas ao artesanato, ao comércio, tá? Mas a grande maioria, o que dá sustento para a sociedade, não são atividades de trabalho livre, são trabalhos escravos, né? Mas aqui a ideia de que a gente tem muitos anos do Augusto, a gente vai ter a sequência do Tibérios. O Tibérios também são 22 anos do Tibérios. O Tibérios é considerado um imperador mais tirano do ponto de vista. Por quê? Porque o Tibérios, de certa forma, ele dá um golpe, tá? O que se tem ideia é que o pai o Augusto, ele não tem. É o grande problema, porque quando você institui a ideia do imperador, a figura, que é quase uma ideia de uma monarquia, o Roma não vai ter uma ojeriza sobre a ideia de monarquia, então ele não dá o nome de monarquia, mas é uma estrutura muito semelhante. O império é uma estrutura muito semelhante, só que é império, chama-se império. Só que qual que é o problema? Você precisa ter a linhagem para gerar o herdeiro que vai levar a sucessão do poder. E quando você tem esses hiatos de linhagem, como o próprio Augusto vai deixar, o Augusto não deixa herdeiro. Isso é um problema. Então, o Augusto ia deixar, agora vai me fugir o nome. Provavelmente, tudo caminhava para que o pai do Calígula fosse o imperador na sequência do Augusto, tá? Mas ele não era filho do Augusto, mas ele era um general importante, de grande gozava de grande respeito do exército, né? Então isso era uma coisa importante para se tornar um imperador, e ele seria o imperador na sequência do Augusto. Mas ele é traído pelo Tibério, que se tem ideia de que o Tibério assassina o pai do Calígula, né? O Calígula é levado, fugido, vive fora de Roma, ele cresce fora de Roma, quase que escondido, e a família leva, por quê?
porque se entende que ele poderia ser um herdeiro e se imaginava que o pai era o próximo imperador, ele poderia ser o imperador, e é o que vai acontecer, né? E é o que vai acontecer, por quê? Porque é muito curioso que o Calígula é muito hábil, né? Ele vai crescer e vai ter uma educação fora de Roma, né? Ele vai ter uma educação fora de Roma, mas ele vai ter uma boa educação, vai se destacar no exército também, né? Na atividade militar, só que ele se aproxima do Tibério. Ele se aproxima do Tibério, mas que aparentemente ele não sabe que o Tibério teria sido o responsável pela morte do pai dele. Ele se aproxima de uma maneira positiva do Tibério. E o Tibério também não tem herdeiros. Então, o Tibério vai caminhando para deixar tudo para o Calígula mesmo. Então, é muito curioso que o Calígula, se o pai do Calígula é que iria ser o imperador, o próprio Calígula se tornou. Quer dizer, o caminho levou a isso, né? Não sei se foi um tipo de culpa do Tibério, não sei exatamente o que quer dizer esse tipo de relação, mas, de maneira geral, o Calígula também não tem uma relação de parentesco com o Tibério, mas ele é alçado como terceiro imperador. Só que o Calígula é engraçado, ele tem 6 meses, é bom que a gente separe isso. O Calígula tem 6 meses de muito bom gestão do Império. É muito boa, gente. É muito boa mesmo. E o Calígula contrai uma doença que ninguém sabe dizer o que é, ninguém sabe dizer o que é. Ele fica muito perto da morte, ele tem uma febre muito grande, fica dias e dias com febre alta na cama, né? Não se sabe o que ele tem, né? E ele fica com essa febre muito grande, se imagina que ele vai morrer, que o imperador vai morrer, mas ele se recupera, né? E volta a governar. Só que, aparentemente, isso mudou tudo na vida dele, né? Esse período doente mudou tudo. Não sei se ele deu uma pirada nesse período, né? E o que Professor, diga. eu vi uma vez que parece que ele contraiu um tipo de cólera. Ele Então, teve que um não certo tenho tipo de certeza, cólera. né? Mas não temos E diz certeza que do que é. e diz que nesses desvaneios dele de febre, né, nessas alucinações, diz que ele ouvia o Senado conspirando contra ele, ele via rumores, ele Então, ouvia de tudo e mais um pouco. Então ele volta virado no Satanás, né? então, ele volta de uma maneira que ele não era assim. Os 6 meses que ele tem antes de ficar doente, como imperador, são 6 meses de boa administração do império. Mas depois disso, ele se torna provavelmente não, eu acho que o Nero vai ganhar. Eu não sei. Os dois são complicados, né? Os dois disputam, é difícil. É que o Nero É um vai páreo ganhar. duro. O Nero vai ganhar. O Nero vai ganhar. O Nero vai ganhar. Eu acho que é Mesmo, difícil. É mesmo difícil porque ganhar do Nero. o Ô, Nero teve professor, mais mas diz que tempo o... também, né? Desculpa. Porque o Nero teve mais tempo, né? Também, por isso que acho que ele ganha, né? Matou a mãe. É muita coisa. Nero matou a mãe. Vai queimar muita gente viva. Culpa os cristãos. É muita coisa. O Nero, ele capricha mais, né? Ele capricha o... mais. Mas diz que o Calígula até fazia cafetinagem com as esposas e filhas dos senadores dentro do palácio. Soltava Então, leão no meio das porque é festas para isso. comer o povo. Então, ele faz isso, em tese, do primeiro momento, é só com o Senado, né? Então, faz isso com os parentes dos senadores, porque eles estão tramando, né, contra mim. Era aquela ideia. E ele tomava todo o tesouro desses senadores também, né? Todas as posses ficavam Então para ele, né? tomava tudo, tomava essas posses todas. Então isso gera, e mesmo assim ele vai ter 3 anos no poder, mas é 3 anos de completa Terror, loucura, né? né? Ele é uma loucura total, né? Você já viu aquele barco dele, aquele palácio flutuante?
que foi achado no lago. Ele fez 2 barcos flutuantes num lago assim imensos, que eram um puro luxo, tinha mármore, tinha tudo dentro dos barcos. Então, porque é o período de. É o terceiro imperador, nós estamos falando do século I. É o período de maior apogeu do Império Romano. Então, tem muita riqueza, né? E aí se faz muita coisa, né? Então, o Calígula vai fazer essas festas, vai abusar muito, tem essa coisa do incesto com as irmãs, né? Então, tem toda essa relação, mas que também era incentivada, né? Com essa ideia de que essa ideia de ele imperador, era um deus, isso também jogou sobre ele, não foi uma coisa só que ele criou, né? Isso também foi jogado sobre ele de maneira geral. Ele ficava, acho que, atrás de Então uma isso, estátua de deuses para que as pessoas, quando então fosse curvar os deuses, se mas você vê, curvava ele ele vai também. ficar e ele é assassinado dentro das suas dependências, né? Porque era impossível, não ia ter mais, não ia conseguir aguentar muito mais tempo. E olha que foram 3 anos, né? Desse governo, né? Da maneira que era. Então acontece muito tipo de barbaridade, mesmo assassinatos, né? De pessoas. Ele vai fazer muito disso, mas é isso, ele vai ser morto dentro das suas próprias dependências por pessoas próximas diretamente, né? Não se imagina diretamente quem é, mas que são pessoas que talvez a própria guarda, de uma certa forma, que já não aguentavam mais essas coisas que ele fazia, né? Fazia eles passarem, né? Que tinha que fazer tudo isso. Então é curioso que, claro, o Calígula também, olha, é uma coisa louca, né? Que o império tenha durado tanto tempo. E o Calígula é o terceiro imperador que não deixa herdeiros. Então é uma coisa maluca isso, né? E aí vai se achar uma figura que é um parente que não é tão próximo, né? Mas depois do Calígula, fica com medo do imperador e ao mesmo tempo fica-se com medo de ser imperador, né? Porque o imperador foi assassinado, né? Então, aquela coisa, fica-se com medo. E aí sobe ao poder alguém que era parente, né, que era o Cláudio, mas o Cláudio era um parente distante, o Cláudio era mais velho, o que se tem que se diz é que o Cláudio era coxo, quer dizer, ele mancava de uma perna, né? Então ele é o anti-imperador do modelo do forte, né? Daquele general, né? Daquele modelo que vem do César até aqui, né? Do grande general, aquele que guerreia e faz. Então isso é quebrado com essa estrutura do Cláudio, né? Mas o Cláudio faz boas medidas. Um dos grandes aquedutos para dentro de Roma é feito durante o governo do Cláudio, né? O Cláudio vai ficar 13 anos e 8 meses, né? No poder, né? E o Cláudio, ele era casado com uma mulher que já tinha um filho, né? E essa mulher era simplesmente, né, a irmã do Calígula, né? Tudo em família, né? Era a irmã do Calígula, tá? Então ele era casado, em tese ela era bem mais nova que ele, né? Então ele se torna, né, o imperador. Ele era casado com ela, só que ela tinha um filho, né? E ela queria que não era o filho, ela tinha um casamento anterior, antes do Cláudio. Então, ela queria que esse filho fosse imperador, que alçasse ao poder, né? E esse filho, nada mais, nada menos que era o senhor Nero, né? Então, ela simplesmente era irmã do Calígula e mãe do Nero, né? Não deu outra, foi assassinada pelo filho, né? Mas antes disso ele vai cometer o maior número de atrocidades possíveis. Era megalomaníaco, se achava um grande ator, então construiu um teatro enorme. Ele queria construir muito, mas Roma, nós estamos falando do século I já.
da meados do século I, metade dele para depois da metade. E aí o que acontece? Roma é uma área bastante urbanizada, bastante construída. E o que se tem ideia é que não há dúvida, né? O Nero vai mandar não, mas vai provocar esse incêndio. É um incêndio muito grande, né? E ele vai ter muito lucro disso, porque essas áreas vão ficar expropriadas em nome do Estado. Em nome do Estado, ele vai fazer obras que são do interesse dele, inclusive o palácio dele, né, o Palácio do Nero, não havia espaço antes do incêndio de Roma e dessa destruição de grande parte da área central da cidade, que depois foi utilizada para fazer o palácio, hipódromo e várias construções que foram feitas durante o governo do Nero. Mas por que houve esse incêndio? O Nero vai culpar diretamente os cristãos, lembrando que nós já estamos no primeiro ano depois de Cristo, então assim, você tem já havia um tipo de perseguição aos cristãos, né? Claro, lembrando que o cristianismo surge nessa província da Judéia, né? Que é, né, Jerusalém, nessa região que ela vai surgir, que é uma província sob o controle de Roma, né? A gente vai depois falar mais do cristianismo, mas o cristianismo, nesse momento, ele cresce muito escondido, né? Ele é uma religião que não se tem apoio, porque ele é uma nova religião, não havia apoio entre os judeus e não havia apoio por ser, né, uma religião com um Deus único e que era, portanto, contrário ao modelo romano, que é politeísta. E, portanto, ela é contrário a isso. Então, ele coloca isso em evidência. Não sei até que ponto, naquele momento, isso eu realmente não tenho essa informação, os cristãos poderiam ser uma ameaça, por exemplo, de surgir como um grupo que era significativo já no período do Nero. Não sei bem se existe talvez exista alguma pesquisa que possa relatar isso, né? Porque a gente vai saber do cristianismo depois disso, né? Mas nesse período do Nero a gente sabe que é um grupo marginalizado e que é mais marginalizado ainda porque é considerado responsável pelo incêndio que vai destruir grande parte do centro da cidade. E aí começa a ser perseguido, né? Muitos já são mortos no próprio governo Nero e outros vão fugir durante boa parte desse período. A gente vai ter outros imperadores ainda dessa mesma linhagem. O Nero também não deixa herdeiros, mas ele vai construir muito, vai ser um megalomaníaco, porque o que acontece? A mãe lutou tanto para ele chegar no poder, ele chega no poder, só que ela era também muito controladora e ela entendia que ele devia fazer algumas medidas, mas ele também leva a essa ideia de que ele está sendo, né, ouvindo complôs contra ele, que ele pode ser assassinado a qualquer momento, e ele vai morrer dessa maneira, totalmente encurralado. Ele vai realmente ser assassinado, mas depois de ter atentado contra tudo e contra todos, na verdade, que ele achava que poderiam assassiná-lo, inclusive a própria mãe, que no primeiro momento ele vai levar ela até uma ilha, ela vai ficar isolada, né? E aí ele, não satisfeito com isso, porque ele entende que ela poderia estar ameaçando, já num momento já de mais avançado dessa coisa dele, de mania de perseguição, ele manda matar a mãe, que já está isolada numa ilha, já quase presa, né? Numa ilha. Ele manda matá-la. Então, é bem complicado esse governo. A gente vai ter outros imperadores aqui que a gente destaca, como o Domitiano, evidentemente o Adriano e o Trajano, que são ótimos imperadores, né? O Trajano é um dos que vai ter um destaque no primeiro momento, porque o Trajano ele é um imperador não romano. É o primeiro imperador não romano.
tá? Ou seja, ele não é da cidade de Roma. Ele não tem essa descendência que eles consideravam valorosa, né? Com o tempo, eles vão aceitando cidadãos que são, dentro do Império mesmo, do período do Império, você começa a aceitar cidadãos como cidadão, um indivíduo que é dominado, mas que foi dominado e não apresentou resistência, vamos dizer assim. Não foi alguém que guerreou contra Roma, não enfrentou os romanos. Aí o que acontece? Com o passar dos anos, a partir de determinado momento, de determinado imperador, ele entende que é vantajoso introduzir aqueles indivíduos como cidadão romano. Porque vai começar a acontecer uma dupla coisa. Ao mesmo tempo que vai ter problemas para o contingente de escravos, que vai começar a entrar em declínio depois do Augusto, Augusto, Tibério, o Calígula, a gente vai entrando no declínio do número de escravos, tá? Não vai chegar a um número baixíssimo, mas vai se diminuir esse número de escravos. Só que, ao mesmo tempo, você também começa a ter dificuldade também do número de soldados. Tá? E é essa a estratégia que vai se dar. A estratégia de manter nas áreas dominadas, transformar nas áreas dominadas indivíduos que são não romanos em cidadãos romanos, para que depois eles pudessem fazer parte das instituições romanas, inclusive como soldados. Né? Então, isso vai começar a acontecer nessa estrutura de modelo. Mas o Trajano vai retomar o Trajano, antes dele, o próprio Adriano, vai retomar as guerras de conquista, né? Então isso vai retomar, por isso que o Império não entra num processo de declínio contínuo, por quê? Porque vai ter outros imperadores melhores, vão ter imperadores que vão entender esta lógica, né? E que essa lógica precisa ser mantida a partir de novas conquistas, né? E essas conquistas vão trazer mais escravos, vão trazer mais soldados, e precisa se alimentar o exército. Né? Então, o Adriano vai fazer isso, o Trajano vai fazer isso, Caracalla vai fazer isso, né? O próprio Marco Aurélio vai fazer isso, ainda que fosse um imperador filósofo, vai trazer mais batalhas, mais guerras. Né? Então, você vai ter alguns imperadores que vão ser importantes, né? O próprio Vespasiano, que se eu não me engano, é no governo do Vespasiano que vai se construir o Coliseu. No governo do Vespasiano que a gente vai ter o Coliseu. Então, a gente vai ter alguns imperadores que vão ter destaque, não é interesse nosso mapear de uma maneira cronológica esses imperadores, mas o que acontece? O Senado ele entende que ele pode continuar controlando, isso é que é curioso, né? O Senado continua como uma instituição importante, o Senado continua importante, então o Senado vai se manter como instituição, claro que tem imperadores melhores e mais centralizadores, de mais poder e que não admitem muita posição do Senado, e tem imperadores que não são preparados para isso e que permitem que o Senado assuma um controle quase que todo. Mas a gente vai nesse período de auge do Império, do primeiro e segundo século depois de Cristo, a gente vai tendo ondas, né? Vai se alternando nesse período bons imperadores e que tenham essa capacidade, né? Que vão desenvolver essas atividades militares e de processo da escravidão que é valoroso para a manutenção do império, e outros que não são bons imperadores, que não vão desenvolver isso, que vão viver mais das festas, das regalias que o império dá, do que da manutenção do próprio império. Né? Então, é mais o destaque que a gente dá. Então, aqui eu ressalto a questão da base econômica, ser ainda o cultivo da terra, o investimento principal,
Eu ressalto o Pierre Anderson, infelizmente eu não estou aqui com a obra dele, mas é Passagem da Antiguidade ao Feudalismo. Eu gosto dessa obra porque chama Passagem da Antiguidade ao Feudalismo. Depois eu vou lembrar aqui, senão vocês me lembram que eu vou colocar lá para a gente. Eu tenho o PDF desse livro, é um livro interessante. Por quê? Porque é legal que o Pierre Anderson ele mostra exatamente essa mudança que vai se dar dentro do Império. Né? Você vai tendo as características da mudança. Primeiro, ele vai mostrar todo o apogeu do Império, que é essa passagem aqui, né? Que é o desenvolvimento das pequenas e médias cidades, com as suas manufaturas próprias, além da dificuldade de comunicações, e impedir a industrialização. Quer dizer, ainda nós estamos vivendo o apogeu, porque ainda está entrando grande contingente de escravos, então você tem ainda um número de escravos que não valoriza o processo de industrialização. Não vale a pena você entrar no processo assim, porque você tem um contingente de escravos. Mas o livro caminha até o período de declínio, né, do Império Romano, e aí ele mostra, por isso, passagem da antiguidade ao feudalismo, porque ele mostra as características desse novo sistema dentro do próprio Império Romano. Antes do Império Romano cair, o novo sistema começa, uma estrutura do novo sistema começa a aparecer. Tá? Mas é interessante. Então, isso não bastasse, a própria atividade comercial era mal vista, considerada inferior, porque o trabalho era mal visto. Né? Então, o período do Alto Império é conhecido também como a Paz Romana, pois vários imperadores esforçaram-se para defender as fronteiras já conquistadas, criando certa estabilidade para aqueles que estavam no território romano. Contudo, tal ação minou gradativamente a fonte de produção do império, o abastecimento de escravos. Este foi declinando até a crise no século III, o terceiro século. Tá? Então, até ali ele entra em crise mesmo. Você não tem mais esse contingente, porque você começa a ter, já no século II, ou na virada do segundo para o terceiro, você começa a ter uma sucessão de imperadores que não incentivam as batalhas, as guerras de conquista, e por isso você diminui o contingente de escravo ao nível da crise. E aí você entra numa crise que ela é insuficiente até para você armar o exército, suprir o exército para fazer novas conquistas e conseguir novos territórios. Então, isso é muito negativo, né? Mas é curioso, porque é um período chamado de Pax Romana, ele é valoroso para dentro do Império, para quem esteve vivendo durante esse período, só que com o passar do tempo, no longo prazo, depois de 2 séculos, ele leva a uma crise geral. Aqui separa alguns desses imperadores, a gente já falou, né, de alguns deles. É o imperador do período da crucificação de Cristo, Tibério. Essa é uma grande marca, talvez a grande marca do governo do Tibério. A gente não vai ter isso, é o período da crucificação, é ele que é o imperador, ainda que não seja em Roma, nos domínios de Roma. O Calígula, que é um governo despótico, que é a sequência disso. O Cláudio, envenenado pela própria esposa, porque ela queria que o filho, que é o Nero, subisse ao império, né, como imperador. Ele vai, o Nero sobe ao imperador, mas ele, né, faz esse governo de fogo em Roma, culpa os judeus e os cristãos, iniciando uma perseguição, né, a esses grupos. O Trajano retoma, né, as conquistas, já, portanto, no final do período do século I, início do segundo. É isso que dá um novo fôlego para o Império Romano. O Trajano, lembrando, mais uma vez, é esse imperador que não é romano, ele está de fora do Império, então é curioso isso, né? Mas é importante, porque o que acontece? Você começa a perceber que isso não importa. O que importa é aquele que valoriza a cultura, o Império Romano. É menos importante a origem do indivíduo, né? O Adriano vai continuar desenvolvendo essas conquistas e se dedicando às obras públicas, vai governar entre 117, como falei, e 138. É o período do Panteão, vai ser construído, né? Então, aqui a gente está a meados do século II. Marco Aurélio é um imperador filósofo, né? Mas esteve envolvido em guerras para a manutenção das fronteiras.
ele vai fazer essas guerras, é um imperador que tem essa sagacidade de entender o que é importante para a manutenção do império, mas ao mesmo tempo valoriza outras questões, como da filosofia e tal. Como eu disse, a gente está aqui no ano de 161 até 180, que é o governo do Marco Aurélio. Para alguns historiadores, daqui em diante é Baixo Império. Né? Para alguns historiadores, entendem, acabou o governo do Marco Aurélio, é Baixo Império, Baixo Império Romano. Né? Alguns estendem um pouco mais, por quê? Porque há ainda fôlego dentro do próprio Império Romano para você ainda ter uma manutenção da escravidão, ainda suprindo as atividades, e você tem um suprimento do Estado para o exército ainda manter as fronteiras com algumas conquistas pequenas, mas você tem algumas conquistas, né? Então você consegue, que foi a data mais ou menos, eu, na visão que tenho, a manter ali até 235, talvez um pouquinho mais, você consegue manter esse período do Alto Império. Dali em diante, você entra no que a gente chama de Baixo Império Romano, que é a partir do século III, né, da civilização romana, ela começa a entrar em crise. Mas é curioso, vocês vão me dizer, pô, entrou em crise no 3 e vai morrer no 5? Pô, mas então, né, é essa habilidade que os romanos tiveram, que foi a mesma coisa que no início eles fizeram, criando o cargo de tribuno da plebe para manter os plebeus a contento e não criar as crises, eles vão fazer com os outros povos inimigos. Eles vão ser habilidosos ao ponto de, mesmo em crise, eles terem negociações para que eles pudessem ter o império em crise ainda na manutenção do poder, da manutenção do status de poder em vários territórios que já eram governados, ora perdendo territórios, porque alguns povos eram mais guerreiros e começou a entrar num período de perda de território a partir do século III. Então, a partir do século III, a gente começa a ter um processo de... Se aqui a gente teve uma expansão até aqui, a gente tem uma retração do Império Romano, começa a ter retração, então a área de controle de Roma começa a diminuir, mas ainda não acabou, né? Então, você começa a ter isso a partir desse século III. Então, você começa a diminuir esse processo, né? Começa a ter pressões internas dos povos dominados, principalmente os chamados germânicos, ou como os romanos os chamavam, bárbaros, né? Os povos de invasões bárbaras começam a entrar para dentro do império, vai se terminar praticamente o fim da expansão territorial, a mão de obra vinda das conquistas ficou escassa, e aí você vai ter um fim do modo de produção. Então, aqui é uma análise mais econômica, tá? Depois eu vou falar da questão mais política. É também a partir desse momento que o alto grosso da burocracia administrativa e do exército colaboram para empobrecer o Estado romano, levando à disputa entre os chefes militares. O início de um intenso êxodo urbano, já que com a diminuição das conquistas de novos territórios de mão de obra escrava, o comércio declinou, levando à escassez de bens de consumo nas cidades. Olha que curioso, gente. O Estado começa a entrar num empobrecimento a partir do século III, que nem a política do pão e circo consegue ser mantida. Então, você não consegue mais suprir isso. Então, o indivíduo já não é mais uma crise ficar na cidade porque você sabe que tem uma riqueza. Não, você já começa a ter escassez de produtos. E aí, o que você vai fazer? Você sai da cidade. Então, se no primeiro momento a gente teve, ainda na República, no início do processo de expansão, o êxodo urbano, o êxodo rural, perdão, onde a saída do campo e a ida para as cidades, em Roma, olha, a gente vai ter as duas coisas, olha que loucura. A gente vai ter agora o êxodo urbano, você vai sair da cidade a partir do século III e vai voltar para o campo. Né? Então você começa a voltar, porque você precisa comer, precisa se alimentar, né? E aí começa a se valorizar, começa a se valorizar o trabalho, mas começa a se valorizar o trabalho dando alguma coisa em troca.
Então, olha que interessante, olha da onde vem a estrutura. É desse período de escassez que vai vir o modelo que depois vai dar origem lá à estrutura do modelo de posse de terra lá no período da Idade Média, mais adiantado até, né? O colonato, essa estrutura de poder que vai fixar o camponês na terra, vai fixar o indivíduo na terra, ele surge aqui no século III romano. Tá? Então, ele surge durante o Império Romano. Então, a população ela vai viver no campo e ela vai arrendar esta terra no sistema de colonato. O que quer dizer isso? Ele não é proprietário da terra. Então, esse indivíduo vai trabalhar a terra, ele arrenda um pedaço de terra que ele trabalha para o proprietário de terra. Tá? E ele pode, cultivando a terra, claro, garantir a sua subsistência, né? E paga, inclusive, com dinheiro ou produtos para o próprio dono da terra. Tá? E com isso, você começa a ter um processo de povoação. Com o tempo, você vai ver que essa estrutura passa a não ser suficiente com o próprio cidadão romano. E aí, com o tempo, você vai ter uma tendência a incorporar os chamados bárbaros no colonato. Você vai aceitar que os bárbaros sejam o camponês, você vai fazer contratos com os bárbaros, mas não qualquer um, né? São aqueles que são os mais pacíficos, são aqueles que já entraram no território já romano há algum tempo e tal. Então, essa tendência à ruralização agravou ainda mais as atividades comerciais, que diminuíram ainda mais, levando o Estado a cortar despesa, né? A burocracia administrativa. Então, eles mesmos financiaram os bárbaros, então, né? Então, aí por quê? Mas essa foi uma saída para quê? Para a manutenção do império, porque senão ele acabava. Foi uma saída que eles fizeram, e não é só isso, vocês vão ver que vai ter outra saída, né? Não sei se vai dar tempo da gente chegar hoje, se não der, a gente chega na semana que vem. Tá? A diminuição das tropas, né, vai fazer com que você tenha e aceite o contingente dentro dos bárbaros. A gente vai ter ondas no final do século III, né, e começo do século IV. O que vai ter? Vai ter uma onda migratória muito grande e que, de certa forma, o que vai ser? Essa onda migratória está fugindo de outros povos que são considerados mais bárbaros ainda. Quem são eles? Os hunos. Você já ouviu falar deles? É um pessoalzinho meio feroz, entendeu? Que vem das estepes, né? A gente pode simplificar assim, dizendo que são os antigos russos, tá? Simplifica dessa forma que dá para a gente entender quem são. Então, esses povos germânicos, os que mais eram conhecidos dos romanos, eles vão fugir das suas próprias terras, que são esse território da própria Alemanha hoje, Áustria e tal, porque os hunos vão invadir esses territórios entre a virada do século III e o início do século IV. Né? Então, a gente vai ter essa entrada desse grupo. Os romanos, por um momento, vão se aproveitar disso, porque eles entenderam que esses indivíduos estão fugindo, porque não estão vindo, estão vindo com famílias, estão vindo com tudo. Né? Então, eles se aproveitam disso, mas com o tempo, evidentemente, esse é o mais perigoso tipo de colonização, invasão. Né? É o mais perigoso, porque ele vai, na verdade, introjetar, principalmente quando é um povo que tem uma cultura forte como os germânicos, né? Porque ele vai introjetar uma cultura também dentro do território. Mas como os romanos também tinham uma cultura forte, essas culturas vão se mesclar, claro, ao longo de muitos anos. A gente vai falar de muito tempo, não é imediato, né? Por muito tempo vão ter muito mais lutas, muitas traições. Esse período, né, que é o final, o século IV, melhor dizendo, né, é o período de muitas traições que vai se ter dos romanos, principalmente em relação aos bárbaros. Vai ter muitos tratados que vai se fazer, que vai se voltar atrás, vai se trair e aí vai se matar, né, no meio de um, né, como uma grande traição.
né? Mas o que acontece? Os bárbaros, esses germânicos, melhor, vamos tratar assim, eles precisavam entrar no território romano, eles não tinham outra saída, vinham fugidos, né? Então eles aceitavam muito isso, né? Então depois de um tempo eles perceberam as vantagens disso, como entrar no próprio contingente do exército romano, como, né, partilhar da língua, da cultura romana, e isso também ser uma forma de poder para as instituições romanas, inclusive depois de um tempo tornando cidadão romano, né? E essa população, depois de um tempo, ela vai ser instituída como cidadã romana. Então é muito interessante isso, né? Então, só que nós estamos vendo um processo de crise romana. E esse processo de crise, aí é que vai se ter uma coisa. Os romanos vão se aproveitar e vão se adaptar mais uma vez. Se eles se adaptaram aos inimigos militares, eles vão se adaptar aos inimigos religiosos. Tá? Por quê? Porque ao passo que a religião romana começa a entrar em declínio, por quê? Porque a religião politeísta, tal, ela é ótima no ápice, no desenvolvimento, nas vacas gordas, como se diz, né? Mas nas vacas magras, no período de crise, essa coisa da aflição do indivíduo, com certeza as religiões monoteístas, elas se destacam. E é por isso, é a ideia que a gente pode brincar da sofrência, né? Do indivíduo, né? Daquela ideia do indivíduo com os problemas, né? Do indivíduo, da crise, da escassez, de todos aquilo que é a carga, né? Do indivíduo. As religiões monoteístas, elas dão uma resposta para isso muito mais do que a religião politeísta. Então, o que acontece? O cristianismo vinha crescendo, de qualquer maneira, nos arredores do império, fora de Roma, fora da cidade, mas vinha crescendo, e com o tempo ele começa a adentrar na cidade. E aí, com esse processo de crise, você começa a perceber que figuras que você nem imaginava podem se tornar cristãos, como soldados, membros do exército romano podem ser cristãos. Figuras dentro do Senado podem ser cristãos. Né? Então, isso é uma coisa louca. A gente já está aqui no século IV, tá? Falando do século IV. Então, é um período onde você começa a ter um processo dentro do Império Romano do cristianização. Com o tempo, isso vai se agravar, ou vai ser tão numeroso que Roma entende que é mais uma forma dele sobreviver, é abraçar o cristianismo. O cristianismo deve ser abraçado. Ou seja, primeiro momento eu devo permitir o culto cristão e depois eu torno a religião cristã como a religião do Império Romano. Tá? Qual foi o imperador mesmo que deu esse espaço aí? Nós vamos falar dele, o Constantino. O Constantino ele permite o culto e o Teodósio torna a religião oficial do Império Romano. Professor, a Diga. história que ele dormiu e sonhou com a... Tá nos slides, é tá nos verdade. slides. Ah, tá. Achei que Tá era... nos slides, tá nos Mas slides. A acho gente que vai foi falar. através da mãe dele, não foi? A mãe era cristã, A né? mãe era cristã, a mãe era cristã. A mãe era Caramba, cristã. parece até a É. história de Santo Agostinho, né? Que a Santa É, Mônica então. que orava É. por ele até ele virar cristão. Então, a gente está aqui no período do século IV, é anterior, né? Portanto, o período do. Se a gente pensar do Santo Agostinho que você citou, né? O Santo Agostinho já está no século V. O Santo Agostinho, né, gente, que é um ícone da religião cristã, né, que é tratado e foi muito estudado na Idade Média e é estudado, ele viveu aqui dentro do Império Romano, tá? Viveu no período de declínio, no século V, um pouco antes da queda total do Império, né? Mas ele viveu dentro do Império Romano, tá? Do Ocidente. Mas antes dele, o Constantino no século IV, né? Antes, portanto, né? Ele vai assumir a religião cristã. Antes dele, ele Falou como que falou que o Agostinho também, né? O Martim Lutero seguia ele, né? O
Santo Agostinho, né? Agostiniano e tal, né? Seguiam sim. algumas crenças dele. Falam que o protestantismo vem de Santo Agostinho, né? Mesmo ele sendo católico. É curioso, né? Porque é uma ideia do indivíduo pensar por si mesmo, né? Ele tinha uma ideia de, né? O Confissões é um pouco isso, né? Confissões é uma ideia de reflexão, né? Diga. Professor, pode-se Deixa eu dizer tomar uma assim aguinha. que Roma, eles veem no cristianismo como uma segunda forma de dominação? De expansão também, de poder e dominação? Sim, em tese, sim. Sim. Eu acho que no primeiro momento foi até de sobrevivência. Depois se percebeu, o Certo. Constantino percebe isso. Constantino percebe O isso. poder, né, O poder que a igreja começa o a ter. cristianismo teria, né, numa Ele forma. percebe isso. Tanto que é ele que promove o concílio. A gente vai falar. O concílio de Nicéia, os dois concílios, né? O de Milão e o Tá. de Nicéia. Sim. Mas eu estou achando que não vai dar tempo para hoje. Né? Mas a gente ainda tem a O aula de da Nicéia é semana que quando é vem. discutido a divindade de Cristo, né? Exato. Né, professor? Então, aí, para a gente chegar nessa ideia, porque a gente vai ter um período que eu ainda, antes de falar do cristianismo, eu vou falar do governo, que antes de falar do Constantino, eu vou falar do governo, deixa eu ver se é esse. Isso mesmo. Tá? Então, vou falar aqui que o cristianismo, né, com os fiéis desde o período Otávio, perseguido e punido desde Nero, fortaleceu entre os humildes, tendo colaborado no declínio do império, pois não cultuava a figura do imperador, sendo uma ameaça ao império. Então, a crise do século III, diante da anarquia do exército, diante das disputas dos chefes militares, diminuiu com a subida do poder de Diocleciano, né, em 284, tá? Mas que o Constantino, né, entendendo aqui, é o Constantino que vai, de certa forma, fazer as pazes com o cristianismo e vai trazer o cristianismo como aliado e entender esse poder do cristianismo para que o cristianismo pudesse servir ao império também. Né? Então, servir ao império. E é curioso, ele é uma aliança que vai se dar daquele que era o grande traidor, o grande ameaça que é no governo do Nero, como está nesse slide, a gente vai chegar a um grande aliado. Quando a gente chega no século IV, que é o século do Constantino, mas antes disso eu vou passar pelo 3 do Diocleciano, que é importante a gente entender, porque o Diocleciano ele promove algumas reformas que são muito interessantes, tá? Mas eu não vou entrar hoje, como é uma parte maior, mais longa, mas os slides já estão na sala. Se vocês quiserem adiantando, dando uma olhada, os slides já estão lá na sala mudo. Esse daqui, inclusive, tá? Depois eu coloco o livro lá. Mas eu acredito que hoje não vai dar para a gente fazer. Mas é entendível isso. Com o tempo, depois a gente vai chegar na semana que vem nisso, tá? Com o tempo, tudo isso que foi tentativa de manutenção do império, ele vai se voltar contra ele. Aquilo que levou ao império se prolongar mais anos, e realmente foi verdade, conseguiu se prolongar mais anos, depois de um certo tempo, aqueles grupos, como os cristãos, como os bárbaros ou germânicos, né, vão se revoltar contra os romanos. Tá? E os romanos vão perder, vão entrar em queda, vão ser derrubados do Império do Ocidente, justamente por esses grupos. São exatamente as duas frentes principais e o próprio enfraquecimento do exército, né, romano, o enfraquecimento do exército, o enfraquecimento do própria instituição do império, né, na figura de imperadores muito fracos que vai se tendo no final, né, já no período do século V, né? Então a gente vai ter uma consequência de imperadores fracos, né? E aí esse processo leva ao declínio, não há um fortalecimento do exército, consequentemente não tem uma manutenção do processo da escravidão, né?
você está tendo hordas bárbaras que, num primeiro momento, entram com acordo dos romanos, mas percebem o certo enfraquecimento dos romanos, e aqueles que, no primeiro momento, eram aliados, depois entendem que podem ganhar dominando os romanos, podem dominar áreas dos próprios romanos, até Roma ser derrubada e ser conquistada pela primeira vez antes da queda final, que vai ser no ano 476, como está ali no slide, né? Antes da queda final, Roma é dominada em 410. Tá? E é justamente... E é curioso, já que vocês falaram dele aqui, quem está na cidade nesse momento, e quem descreve isso como uma coisa infernal, é o Santo Agostinho. Quem está na cidade é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho vivencia esse momento da cidade ser dominada pela primeira vez. Nunca Roma tinha sido invadida até o ano de 410, né, depois de Cristo. É a primeira vez que Roma é invadida. E o Santo Agostinho está na cidade. E ele faz uma descrição, dizem que ele até tem uma retratação do próprio ideia de inferno para aquele momento que ele vivencia da invasão bárbara, né, dentro da cidade. Né? Então, ele descreve isso, né, da matança, da forma que acontece, ele vai descrever isso, e daí, em parte, vai traçar o inferno, né, como isso, como essas questões, né, como esse momento, né, vai usar desse momento para falar do inferno. Né? Mas a gente vai falar dele, vai falar do Constantino, se vocês quiserem se antecipar, dar uma olhada nos slides. A gente vai falar do Constantino com mais detalhe. Quero primeiro falar do Diocleciano, que tem um plano político, administrativo, econômico aí, salvador, né? Um plano vai salvar a economia de Roma. Tá? Então a gente vai falar dele aqui, que é importante. Plano real romano. É um plano real aqui. Um projeto político-pedagógico. Não, plano econômico mesmo, plano econômico administrativo mesmo, negócio tal. Aí vamos ver o que deu certo, o que não deu. Né? E aí é interessante a gente tratar daqui do Diocleciano em diante, e depois vamos entrar no Constantino mesmo. Né? Mas o link para o Constantino é o Diocleciano. Né? Então, por isso que a gente precisa passar por ele para entender o Constantino, e depois alguns poucos imperadores que a gente dá destaque nessa queda do Império no período final. Aquela revolta de Nica se dá com Constantino ou com Justiniano? Justiniano. Justiniano, Já né? é um período que a gente não considera na história antiga, pensando do modelo tradicional, né, que a história antiga ela faz a divisão do Império Romano do Ocidente caindo em 476, fica o Império Romano do Oriente. Tá? O Império Romano Idade Média. O Império Romano do Oriente vai ter o auge com o Justiniano. Tá. É verdade. E seria Constantinopla ou não? Sim. Ah. Sim. Exato. Quando ele troca A gente vai falar semana que vem, então não percam, viu? Semana que vem. Mas se tiver mais alguma dúvida, não percam. Não, mas... Sensacional, professor. Que bom, gente, que bom. Poxa, nós temos vou parar de compartilhar aqui. Eu sei onde a gente chegou, né? Mas nós temos um público total aqui. Eu estou impressionado. A aula foi demais hoje. Que bom, gente, que bom. Tá? Então, essa é a ideia. A gente acaba não falando muito mas, do ponto de vista cultural, os romanos fizeram muito também. Tá? Então, muito da arquitetura. Tem muitos documentários sobre a produção da arquitetura romana, a cultura romana. Filosofia, um pouco menos, né? Mas o Cícero tem um destaque muito grande, né? A importância dele é grande também. Mas escreveram sobre oratória, isso tinha muito preso para os romanos, né? Era uma coisa, porque falar no Senado, essa imponência no Senado tinha o peso para você ganhar as causas, né? E depois as questões das causas jurídicas mesmo. Não era só mais no Senado, é do julgamento, né? O Santo Agostinho é um advogado, não é?
Quem conhece bem aí o Santo Agostinho, ele é advogado, né? Ele tem essa formação, né? Então ele vai caminhar nisso, né? Até ele ir para o cristianismo. Mas ele tem uma formação na advocacia, na jurídica, nesse ensinamento jurídico romano mesmo. E ali avalia a oratória, né? A capacidade de oratória era fundamental para Que era você. praticamente cursos, né, professor? Eles Tinha, tinham um tinha. estágio, E né? você tinha como um preceptor. Se a pessoa te aceitasse, você poderia ser. Vocês andava com ele, não era uma coisa assim. Ele dava uns ensinamentos assim, mas ele é como se ele estivesse atuando, é como se fosse uma regência, entendeu? A ideia da regência médica, por exemplo, que a gente tem, né? O que o cara andava com os professores, você andava com o professor, só que o professor é o advogado que está indo lá defendendo uma causa, só que os alunos tudo viam, né? Ficavam assistindo, o professor fazia a defesa, né? E tal. E era isso. Você tinha isso. Você não tinha aquela aula mais clássica, né? Tinha alguns ensinamentos que ele dava em lugar fechado, tal, mas era pouca coisa. Não tinha essas coisas de aula gigante, longa. Era aprender com a prática do professor, que era essa prática de advogar, né? E o Magnífico. direito romano na época do Santo Agostinho já está muito desenvolvido, né? Você já tem, você já tem essa divisão de tudo que é institutas, que é o direito, está muito desenvolvido, já no século V. Lá no teto do Senado Romano está escrito Agripa ou Agripa. Qual que é a tradução disso? O senhor sabe o que significa Agripa? Então, ele foi um imperador. Eu não sei Leva se o tem nome dele. eu não sei se tem uma tradução do nome dele em si, do italiano, né? Não sei se significa alguma coisa, posso até ver. Eu sei que é um imperador. Porque não está escrito senados, né? Está escrito Agripa e tem os... Então, o símbolo é isso, né? Esse símbolo que a gente está acostumado é SP, SP. Acho que é. Tem que dar uma olhada. SPR, SP, SPQR. Vocês já viram esse símbolo? Tem um livro de história romana, SPQR. Deixa eu ver aqui se ele tem aqui no slide. Acho que teve um slide que o senhor passou hoje que tinha ele escrito no É, SPQR. Eu então, cheguei a ver numas bandeiras fascistas, mas depois eu fui pesquisar, é romano, é bem é antigo. Romano. romano, não, é Mas eles romano. usam bastante. O que 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 é é? O um dos SP. significados de Roma, né? Que... Não, mas sabe o que que é? Para vocês verem como Ah, isso é usado dentro do Império, mas o que que é? Em latim é Senatus Populis est romano, né? Quest romano, né? Quiest romano, né? Que é o que quer dizer quiest romano. Ou seja, é Senado e povo de Roma. olha só. Então você leva o nome do Senado até e esse símbolo está no símbolo do Império. Olha o que eu falei do Senado ser uma instituição que Tão vai ser a forte. instituição, né, que vai até o final como importante. Porque o Senado percebe com o tempo que, mesmo com um governante, ele pode ter decisões importantes. O Senado pode conquistar, o imperador não vai fazer tudo. Tinha limitações, né? Esses primeiros imperadores, desde o Júlio César, ganharam todos os poderes. Depois do Calígula, Nero, há uma retração disso, né? Há uma retração. Então, o que, que acontece? Você começa a negociar e começa a ter. O Senado retoma alguns poderes. Então, algumas decisões não podem ser feitas sem que o Senado autorize. Ele precisa passar pelo Senado. Então, o Senado continua sendo uma instituição muito importante. É um moderador, né? Além de feitor de Né? leis, é moderador, né? E ele é restrito. Com o tempo, é isso. Você vai tendo pessoas que podem ter vindo da plebe, podem ter vindo até de fora do Império Romano, da área da Itália. Vai acontecer isso. Vai ter cônsul que veio da Itália. É chamado
bárbaro, um indivíduo chamado bárbaro, mas ele introjetou a cultura romana, ele assumiu a cultura romana, e é isso que importa. É isso que importa. Ele assumiu a cultura romana, ele valoriza, né, as questões romanas, o exército, a águia, os símbolos, esse é o Senado, ele valoriza isso, isso é que importa. Então, com o tempo, o Roma vai fazendo, através da lei mesmo, da legislação, ela começa a incorporar esses outros indivíduos como parte da sociedade. Como parte da sociedade, mais do que isso, como parte daqueles que poderiam tomar as decisões importantes da sociedade, inclusive como senadores. Então é interessante isso. E isso dá uma sobrevida para Roma, porque ela entende que os grandes interesses eles ainda não vão ser. Por quê? Porque no final das contas vai falar assim, não, mas o que a gente quer mesmo é manter-se no poder. Vamos deixar aquele fulano entrar aqui, ele entra, a gente conversa com ele vem aqui, toma cerveja, vai levando ele. vem também cerveja, entendeu? Que eles fizeram com o tribuno da plebe. Os romanos é isso, eles entenderam que essa é a melhor maneira deles terem prolongamento do seu domínio de poder. Né? Nem sempre na força eles vão ganhar esse poder. Então eles vão entendendo que a melhor maneira é você ganhar esse indivíduo através de você oferecer alguma coisa para ele vai poder participar do exército, vai poder, mas é ótimo porque ele vai defender o império, né? Tudo bem, ele pode participar do exército, ele vai morar aqui, né? Vai morar no nosso território, vai plantar e comer daqui, mas ele vai trabalhar no exército. Então, tudo bem, ele vai defender o território. Tem o lado, né? Tem o lado disso. Mas com o tempo, como isso a gente está falando que durou muito, porque isso dura muito, gente. Isso dura 2 séculos. Então, o que acontece é que com o tempo essa situação ela corrompe o império. Ela já é corrompida completamente. O período do Diocleciano, a gente vai ver isso, tá? A gente vai ver isso. Ele já está corrompido. O Diocleciano sai de Roma. Ele sai de Roma já. Ele sai de Roma. Ele governa de fora de Roma. Ele já está de Roma. Ele entende que não é possível governar de Roma. Eu achei que fosse só em Constantino que isso acontecesse. Não, ele já está governando de fora. É que não existia a cidade de Constantinopla, né? Constantino é a cidade, né? Uhum. Essa cidade não tinha. Mas o Diocleciano já está fora. Ele já vai para fora e entende que ela é corrupção. O problema de Roma é corrupção. Tem trechos da eleição que ele ensina, o Cícero fala. O Cícero, o jeito de falar é como se assim, ele seja corrupto. O bom é uma cartilha, entendeu? Para você se eleger, você promete coisas, e ele fala literalmente isso. Você prometa coisas para as pessoas das várias classes sociais, prometa e ofereça coisas para as várias classes sociais, diz que você que mais vai cumprir isso, né? E eles fazem isso. Então, Roma é um microcosmo da história. Para mim, Roma é incrível. Roma é incrível. Professor, imagina o Maquiavel nessa época. Porque Roma é incrível. Rapaz, Políticos brasileiros estão lendo muito Roma, então. Porque é isso. E aí você tem tudo, gente. Você tem propaganda política. Por exemplo, restou isso, por exemplo. Eu acho que era um período de propaganda no período do Vesúvio, que a gente nem falou aqui, né? Que o Vesúvio é erupção, ainda é o século I, é o período apogeu, né? Né? E isso gera uma cidade que se destrói, acaba Pompeia, né? Mas estava tendo um processo eleitoral, então ficou registro de propaganda eleitoral. Tem registro que ficou. Professor, não está gravando não mais, né? Tá gravando, sim. Eu ia fazer um comentário de Pompeia, então não vou fazer, não. Do que... Não, mas tinha do prostíbulo? Tinha. Não, daquele cara que, coitado, na hora que veio a onda, né, que solidificou tudo, petrificou tudo, ele estava se masturbando, coitado. E ele ficou conhecido como masturbador de Pompeia, você viu? Aquele achado arqueológico.
Coitado, cara. Nossa, foi o pior flagra do mundo, né? Meu Deus. Não, eu não sei, não Foi vi isso, achado. O não. senhor procura. Eu vi, eu rachei de rir. Eu falei, putz, é o Não cara vi mais isso, não. azarado do mundo, meu. Entrou É pra porque é uma história, com a onda, mão na né? massa. Depois a gente conversa mais, mas é uma onda que vem muito quente, né? Ela é É, pior do que a erupção em si, porque a erupção joga para cima, né? Mas a onda que vem de fumaça é quente, né? Não, e é é que é o uma cara onda de mais coisa, porque é uma azarado área do mundo. litorânea, né? Uma área litorânea, isso também teve o maremoto, teve tudo. Destruiu. E era para pegar Nápoles, viu? Ela só não pegou. Nápoles é perto também. Nápoles é bem perto. Ela só não pegou Nápoles porque foi uma questão do vento, parece. Poderia ser Acho que Nápoles. foi Plínio que descreve, né? Plínio estava em Roma e ele descreve sobre o Vesúvio, né? É, Que ele ouviu a explosão, a escuridão, né, que tomou conta de tudo. Foi longe o negócio, né? Chama foi, fora, foi. tipo uma naviela. Mas não é uma naviela que tem saída. Sempre. Você vai pegar aqui. Com o áudio aberto aí. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? A gente não terminou, portanto, se ficar alguma dúvida com a atividade, a gente. Uma boa parte a gente já falou hoje, tá? Quase bem maioria das atividades. Aí da atividade que está para vocês lá. Mas está aberto para a semana que vem ainda, e aí na semana que vem nós vamos concluir, né, nossa última aula, aula mesmo, né? Porque na outra semana, sem ser semana que vem, a outra já é a regimental. Tá ok, professor. Beleza. Perfeito. Obrigado pela aula, professor. Que legal, gente, legal mesmo. Obrigado mesmo, professor. Legal. Foi show de bola. Valeu, gente. Valeu. Falou, Boa pessoal. semana para vocês. Foi da hora. Qualquer dúvida, vocês mandam aí, dá uma olhada lá na Ô, sala. professor, eu Diga. mandei uma mensagem para o senhor no WhatsApp. Se o senhor tiver um tempo assim, é sobre a Claro. Bíblia, para poder ler. Na Tá. próxima aula você responder. Tudo bem, vou dar uma olhada sim. Obrigado, professor. Obrigado, Vou dar pessoal. uma olhada sim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa semana para todos. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau.